mestiços de portugueses e índios. Então eles tinham as técnicas de indígenas e o conhecimento indígena da região, e também eles levavam instrumentos técnicas também portuguesas, que são facões, todos os instrumentos e as formas de lidar com a mata, tanto indígena, era uma mistura de tanto indígena como também europeia. Uma das características dos bandeirantes era que eles iam, quando eles iam descobrir alguma região ou explorar uma determinada região, eles iam fazendo plantações, jogavam milho, mandioca por onde eles passavam para que eles pudessem colher na volta. Então eles se precaviam, já que essas bandeiras demoravam assim, meses para que se pudesse retornar, na volta eles já tinham aquela colheita garantida. Então os bandeirantes faziam a sua comida naquela trempe que a gente acabou de ver aí, uma cozinha simples, basicamente feijão. Eles cozinhavam o feijão ali naquele fogareiro, nessa trempe, e basicamente com carne seca e farinha. Essa era o tripé da cozinha bandeirante, da cozinha tropeira. Então, eles levavam nos seus bolsos e alforjes basicamente feijão, farinha e carne seca. Não era só o Dom João, como você pode ver, que andava com frango no bolso. Os bandeirantes também tinham essa mania, essa peculiaridade de transportar o alimento já cozido em seus alforjes, em bolsos e até mesmo em cima do cavalo, para que ele pudesse comer e não precisasse parar toda hora para fazer as suas refeições. Eles faziam isso caminhando. Há também uma teoria de que o cuscuz veio daí, porque já que eles colocavam a farinha junto com os alimentos cozidos, aquilo tornava-se uma papa e ficava parecendo um cuscuz. E há a teoria também que diz que pode ter vindo daí esse cuscuz brasileiro, mas a gente sabe que não, que o cuscuz ele é realmente uma receita moura que veio lá do norte da África. Entre as receitas mais tradicionais dessa época dos bandeirantes e dos tropeiros, tem-se o tutu de feijão. Você sabe que os habitantes de São Paulo já faziam tutu de feijão em 1600, muito mesmo antes de existirem as primeiras cidades de Minas Gerais. Então você pode perceber que o tutu de feijão, apesar de muita gente achar que não, é uma receita tipicamente paulista. Provavelmente é uma receita de origem indígena, já que os índios não costumavam misturar um alimento com outro, eles comiam um alimento puro. Mas o feijão sim, o feijão com a farinha era o único alimento que eles costumavam misturar. Então talvez veio daí essa origem que os bandeirantes acabaram se influenciando pela culinária indígena, o tutu de feijão, que é a mistura do feijão cozido com a farinha de mandioca. Paçoca de pilão, que hoje é encontrada em alguns bares e restaurantes de outras regiões, veio também de São Paulo. Muito difícil encontrar isso hoje em São Paulo, mas em outras regiões como no Centro-Oeste, em Brasília, Goiás, é muito fácil você encontrar a paçoca de pilão, que por sinal é uma delícia. E esse tutu era feito com o quê? Era feito com mandioca. Pois é, mandioca, e ela reinou e continua reinando hoje na cozinha brasileira. Pero Vaz de Caminha, na carta que ele escreveu para o rei, ele já citou a mandioca nessa época mesmo,
ele se confundiu achando que fosse inhame, mas a gente sabe que inhame não tinha no Brasil. Inhame veio depois com os portugueses, então provavelmente esse inhame que ele cita na carta era a mandioca trazida pelos índios que ofereceram para ele, e eles ficaram encantados com aquilo. E a mandioca, ela combinava com tudo. Os índios comiam mandioca até mesmo com mandioca. Eles faziam farinha, faziam ela cozida, só não faziam frita. A fritura por imersão chegou depois com os escravos. Então, mas mandioca era a comida que realmente sustentava o Brasil há muito tempo e ainda continua sustentando. Os índios faziam, além das comidas, eles faziam também uma bebida com a mandioca, que era uma bebida chamada cauim. É um tipo de vinho fermentado com a mandioca, alcoólico, e nas épocas de festas, nas ocasiões. Essa bebida também influenciou os tropeiros e os brancos, que fizeram uma outra bebida não alcoólica, mas que se chamava jacuba, que é a mistura da farinha com água. Isso para também levar e encher a barriga dessa população que precisava comer e nem sempre tinha todos os elementos que a gente está acostumado hoje. No mercado, uma coisa mais simples, antigamente era muito mais difícil. Então eles comiam água com farinha, às vezes farinha de milho, às vezes farinha de mandioca. Mas quando tinha um pouquinho mais de recurso, punha-se também açúcar, mas basicamente era água e farinha, a jacuba. E você conhece a cunhã? É isso mesmo, a cunhã eram as escravas índias cozinheiras que foram escravizadas pelos colonizadores. As famílias mais abastadas, as famílias dominantes, tinham também pessoas para cozinhar. Naquela época não era chique cozinhar, então quem fazia o serviço pesado mesmo eram os escravos. E nessa época, antes da migração dos escravos negros, quem eram os povos escravizados eram os índios. E a cunhã, ela fez muita comida aqui, foi ela que influenciou, que colocou a pitada do índio na cozinha brasileira. A Mulher Tupinambá, de Albert Éco, nos mostra um pouco dessa perspectiva do índio, da mulher indígena, da cunhã, aquela que cozinhava para os grandes senhores de engenho. Como você pode ver ao fundo nessa pintura, os engenhos já estavam presentes, e foi aí que o homem precisou de uma força escrava maior, e foi aí que entraram os negros. E as escravas negras substituíram as índias e trouxeram para a nossa cultura ingredientes e técnicas como o dendê, usado na fritura, o quiabo e até o cuscuz, que é muito tradicional hoje no Vale do Paraíba. Depois de 1800, a corte portuguesa já estava instalada no Brasil e a região do Vale do Paraíba se fortaleceu muito com o comércio. Eles possuíam muitas tropas de mulas, e as tropas eram a logística da época. E veio o café, e a cidade de Vassouras se tornou um grande polo produtor de café. Foi considerada a capital mundial da produção de café. O café financiou a educação de muitas famílias que mandavam os filhos estudar no exterior e depois voltavam e podiam assim registrar as receitas da família que antes se passavam de forma oral, e aí a partir desse momento passou a se registrar de forma escrita as receitas de uma geração para outra. Com isso podia-se ter receitas mais elaboradas e uma fidelidade maior dos registros.
todo esse dinheiro vindo do café também trouxe um apreço maior pela arte e pelas coisas requintadas, já que a corte já estava estabelecida aqui. O legal, o chique da época era receber a corte para banquetes e reuniões com o imperador e com toda... Um exemplo disso é a fazenda Pau d'Alho, que já hospedou o imperador Dom Pedro I. Inclusive tem uma história muito curiosa, onde o imperador estava indo nessa fazenda para conhecer, para participar de um banquete, e o dono da fazenda foi encontrar toda a comitiva lá na estrada. Só que Dom Pedro correu em direção à fazenda e chegou primeiro que todo mundo. Ele era um cara meio gozador, então ele acabou pedindo, como ele estava tudo sujo e maltrapilho, dias de viagem, né? Ele chegou e pediu um prato de comida para as cozinheiras, que não reconheceram, obviamente, Dom Pedro, e falaram: não, a gente está esperando o imperador, então senta aqui no canto. Então acabou dando um prato de comida e ele comeu lá no canto da casa, da cozinha mesmo. E a hora que chegou o dono da fazenda viu que o imperador estava comendo no canto da casa dele, ficou chocado, mas foi tudo uma brincadeira e Dom Pedro se divertiu com essa. E com essa influência da corte, a cozinha brasileira foi se sofisticando. Até então, as pessoas comiam no chão, não usavam talher, comiam-se com as mãos. E a partir desse momento da chegada da corte, começou a se usar talher, começou a se usar a mesa para comer. Isso tudo porque queriam copiar os modos europeus. O Mida Júnior mostra bem a evolução da nossa cozinha, nesse quadro. Você pode perceber que a trempe que a gente viu lá atrás, no começo dessa palestra, ela virou o moquém, né? A trempe e o moquém passou a se usar o fogão a lenha. O forno romano trouxe um modo especial de assar para os colonizadores, né? Passou-se a fazer pães, tortas, assados em geral, que até então não se fazia. O único tipo de assado que se produzia por aqui era o moquém dos índios, onde se enterrava com brasas os alimentos e assim se assava. Muito diferente do forno romano, das possibilidades que o forno romano oferece. Até hoje você pode encontrar ainda alguns fornos romanos no interior de Minas Gerais, de São Paulo. E você já comeu içá? Pois é, a formiga içá, que é a bunda da tanajura, é uma das receitas mais exóticas do Vale do Paraíba, tipicamente do Vale do Paraíba. Ela é encontrada também em outros lugares do Brasil, mas a gente pode dizer que é uma receita típica do Vale do Paraíba. Inclusive Monteiro Lobato citava muito o içá. Outra receita típica do Vale do Paraíba é o afogado, presente nas festas do Divino e outras festividades da região. Inicialmente ela era feita com carne das partes mais duras do boi. Então foi daí que talvez tenha vindo também o mito da comida de escravo, onde pensa-se que o escravo comia os restos dos senhores e que essas partes ditas não nobres eram deixadas para os escravos e que os escravos faziam essas receitas deliciosas com essas partes não nobres. Mas hoje a gente sabe que, na verdade, os escravos não comiam, não tinham nem parte nobre, nem parte boa, não tinham parte nenhuma, muito menos de carne. Então, provavelmente era o gosto mesmo de quem preparava utilizar essa parte do boi. Até porque é uma receita que fica muitas horas, o afogado é uma receita que fica muitas horas cozinhando, e
você pode encontrar essa receita no livro do Comida é Arte, que está aí embaixo no site. Outra receita que também é bastante tradicional no Brasil e que chegou com os imigrantes é uma macarronada. Macarronada que é típica de domingo e que se popularizou no Brasil, provavelmente chegou via Vale do Paraíba, já que ela veio do Rio de Janeiro com os carbonaros. Então ela veio dessa região e acabou se espalhando para o Brasil. Também o Vale do Paraíba um pouco mais recente também, mas influenciando a culinária do Brasil. Muito além do mito de que a cozinha brasileira é baseada somente na descendência indígena, africana e portuguesa, eu acho que a cozinha brasileira ela é um fruto de uma miscigenação muito maior. O Brasil ele tem a formação própria da sua culinária, da sua identidade culinária. Aqui, por exemplo, é o único lugar que se come o abacate de uma forma doce. Em todos os outros países da América Latina, o abacate é um alimento que ele é comido com sal, né? Não é feito dessa maneira que a gente está acostumado aqui. O bapuru da Tarsila do Amaral representa bem isso, a nossa identidade culinária, a nossa identidade gastronômica. Então acho que a gente deve abandonar esse pensamento de que somos diferentes dentro da nossa própria terra, dentro do nosso próprio espaço. A nossa cozinha é realmente única, né? Mesmo a gente fazendo o à parmegiana, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, não existe em Parma, só existe no Brasil. O arroz à grega, que não existe em Portugal, só existe aqui. Então, quer dizer, são pratos que são criados aqui, mas que a gente precisa se apoiar numa culinária de fora, achando que isso é bacana, mas o bacana mesmo é comer a brasileira. A nossa moda é comer a brasileira e a nossa cozinha é a melhor do mundo. Obrigado.